Olá, boa noite. Estou entrando aqui. Para a nossa live de todas as segundas-feiras, às 8, às 20 horas, falando sempre sobre algum tema que vai trazer um pouco mais de consciência para as pessoas, uma expansão, um ganho de consciência. Também explicar um pouquinho sobre as terapias quantiônicas, como funciona mais ou menos, porque só passando pelo processo, pela terapia, para a gente entender melhor, né? É difícil explicar a terapia quantiônica, até porque dentro dela cada um tem o seu processo, enfim, e cada um está no seu processo e, como a gente sempre diz, cada caso é um caso. Boa noite, Clara. Se vocês quiserem compartilhar no WhatsApp, com os amigos. Hoje o tema vai ser relacionamento afetivo íntimo. Vamos falar um pouquinho mais desse assunto. E hoje, infelizmente, o Márcio, né? O terapeuta Márcio não vai poder estar com a gente. Porém, estaremos aqui. Qualquer dúvida também pode mandar no chat. Depois vai ficar gravada a live para quem quiser compartilhar também. Se no meio da live tiver alguma dúvida, também pode mandar aqui no chat, que eu dou uma paradinha, leio. Vamos se achegando. Meu nome é Karina, sou terapeuta quantiônica. Atuo com as técnicas da terapia quantiônica e as ferramentas, né? Desde técnicas, processos, movimentos, tratamento em si. Esperar mais uns minutinhos para ir se achegando. Aqui deu uma esfriadinha. Mudou um pouquinho o tempo. Qualquer dúvida, o chat tá aberto, tá? Acho que é chat, né? É assim que fala. Boa noite, boa noite. Hi. Não falo inglês, mas se o moço falar inglês aí, vai ter que ser bom na tradução. Enfim, vamos falar um pouco sobre relacionamento afetivo íntimo. É o que nós vamos tentar trazer um pouco hoje, tá? Já também, né, aí no clima do Dia dos Namorados, que foi ontem, pra quem não tem, vai encontrar. Só a gente destravar muitas coisas, né? Vamos aí tirar esses blocos, esses bloqueios. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão felizes. Enfim, é para todo tipo de relacionamento afetivo íntimo. E não necessariamente também não estamos falando sobre homem e mulher, mas homem com homem, mulher com mulher. Não tenho com relação a isso, tá? São escolhas de cada um. Então a gente também não interfere porque são escolhas, a gente respeita, tá? E no fundo todo mundo é ser humano, cada um tem os seus gostos, suas escolhas e espírito não tem sexo. Vamos lá. Vamos falar um pouco então sobre a área de relacionamento afetivo íntimo. O próprio nome já diz: relacionamento afetivo com o meu íntimo. É o relacionamento que eu tenho
de afeto com o meu íntimo. Nossa, o que tem a ver? Acontece que quando nós temos um relacionamento com uma pessoa, ela nada mais é do que o nosso espelho. E às vezes fica muito difícil, porque a pessoa que está ali mais próxima da gente é que vai mostrar os nossos monstros, né? E muitas vezes gera conflito dentro do relacionamento, porque a gente não entende, nós não temos essa informação de que o outro está mostrando o que precisa curar na gente. Mas por quê? Se alguém que está junto comigo, né, dentro de um relacionamento, ele vai ser do jeito dele e aquilo vai me machucar, isso quer dizer que o machucado está em mim, a ferida está em mim. Nem sempre a pessoa está brigando, é o jeito dela. Dando um exemplo, ela está falando alto. Isso vai doer em mim. Esse falar alto porque vai dizer, a pessoa está me maltratando. Ela, na verdade, está só mostrando para mim o que eu preciso curar em mim. Qual é o julgamento que eu tenho com falar alto? Talvez na infância, meu pai, minha mãe falava alto, brigava, e aí eu não gosto que fala alto. Então, quando meu namorado, minha namorada fala alto, aquilo dói em mim. Só que essa dor não é do meu namorado, porque ele é baiano, ele é nordestino, ele é de qualquer lugar do mundo que tem essa força, né, que fala alto. Ou é da própria família, enfim. Porém, se dói em mim é uma ferida lá do meu pai, da minha mãe, ou seja, de onde eu passei, com quem eu... Ou até de um relacionamento lá atrás que eu passei tóxico e hoje eu tô sangrando nesse relacionamento da frente. Isso acontece com todos os tipos de relacionamento, tá? Relacionamento com amizades, relacionamento com filhos, com pais. E aqui a gente tá falando específico relacionamento afetivo íntimo. Então, é esse afeto com o nosso íntimo, o nosso mais íntimo. Porém, como a gente tem uma afeição por aquela pessoa, isso vai doer um pouco mais, porque nós estamos correlacionados, né? Estamos ali ligados, interligados com aquela pessoa. Por isso que vai doer mais. É diferente de um desconhecido. Ele falou alguma coisa pra você, na hora te deu uma raiva, mas depois você fala, também nunca mais vou ver aquela pessoa, vira as costas e sai. Diferente de um namorado, de um companheiro, uma companheira que você ama e aquilo vai doer muito mais profundo, porque você está realmente com uma ligação. Isso é um pouco de explicação, um pouco da consciência que a gente dá, tá? Porém, como que a gente consegue atuar com a terapia quantiônica dentro do relacionamento afetivo íntimo? Vai depender muito, cada caso é um caso, como a gente diz. Porém, vamos dar um exemplo. Eu namorei, casei, de repente eu separei. E aí, quando eu vou tentar encontrar um outro parceiro, eu não consigo, eu fico bloqueado, fico bloqueada. Ou eu vou encontrar pessoas, porém essas pessoas são pessoas que não têm relação com a minha, entre aspas, sintonia. Porque se está no seu campo é porque sintonizou. Porém, não é o que eu quero, o que eu desejo. É sempre alguém que é tóxico, alguém que não quer nada com nada, ou alguém que só me suga. Por quê? Vamos ter que olhar para essa área de relacionamento afetivo íntimo. Às vezes essa área ela tem uma ligação lá de trás, tá? Então esses blocos, esses bloqueios que estão nessa área, vai depender. Eles podem estar ligados a outras pessoas do passado e a gente absorve de pessoas lá de trás que a gente nem sabe. Por isso, na avaliação, nós conseguimos identificar o que tem dentro dessa área aí sua e que está interferindo para que você não prospere nessa área. Pode ser que tenha questões que você gerou para você, né? De você acreditar que nunca mais vai encontrar alguém, ou de você não acreditar em você, ou de você acreditar que de repente você nunca mais vai ser feliz. Você gera um processo para você mesmo, tá? E aí você fica nesse looping. Automaticamente, se você criou isso, você vai atrair isso para a sua vida, tá? Cada vez mais vai reforçar o que você acredita, o que você crê. Quando a gente faz essa medição, essa avaliação
do seu campo energético e também desses processos do passado, como do seu inconsciente, nós conseguimos avaliar esses blocos, esses bloqueios, tá bom? E aí depois nós analisamos se é necessário um tratamento ou não, tá? Alguns processos, eles são tratados com tratamento da terapia quantiônica. Outros estão dentro do seu campo familiar. Ou seja, já tem um histórico, uma energia dentro da sua família, né? E aí aquilo se repete. Então, alguém precisa olhar, porque senão aquilo vai passando de geração para geração. Ou os dois, ou um só, tá? Então, precisa ser avaliado. Algumas vezes a gente só resolve no campo familiar. Porém, durante a vida, nós criamos questões energéticas e que vão interferir nesse campo. Então, não necessariamente precisa ser só um ou só outro. Pode ser os dois, como pode ser um só. Mas isso, cada caso é um caso, precisa ser avaliado, tá? Eu queria hoje ter um pouco mais de interação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre a área de relacionamento, algo que tenha dificuldade ou algo que conheça alguém que tem uma dificuldade, né, nessa área, a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre, tá? Muitas vezes, dentro da área de relacionamento, é o que eu falei, a gente acaba espelhando no outro situações que têm a ver com a gente, dentro de nós, nossas feridas. Porém, em muitos casos, nós espelhamos o nosso pai ou a nossa mãe também. E aí, é como se aquele marido virasse o meu pai. Então, por mais que ele não esteja agindo daquela forma, eu sinto daquela forma. E aí, eu vou agir com meu marido como se eu estivesse agindo com meu pai, tá? E isso é um processo que precisa de uma percepção. A constelação dá esse olhar, tá? E a própria terapia também identifica aí questões do passado. E aí, então, se eu tenho um pai que me rejeitava, um pai que me abandonou, ou um pai que era muito violento, quando eu tiver o meu relacionamento, eu vou espelhar nele, e aí pode ser que a pessoa tá só te dando uma opinião, e aí você vai sentir como uma crítica. Pode ser que a pessoa tá só querendo dialogar, e você já vai com 3 pedras na mão, achando que a pessoa está te violentando, né, de forma verbal. Porque eu estou na defensiva, eu aprendi a me defender, né? Então, aí todas as vezes que alguém vem, outra pessoa rebate, né? Uma fala, outra rebate. Mas o que é esse movimento defensivo? Um animal, quando você chega perto dele e ele está machucado, o que ele vai fazer? Ele vai acuar, né? Ele vai recuar, ou ele vai te atacar. Porque eu tô machucado, já me machucaram. Então, a forma como eu lido é eu te atacar primeiro antes que você me ataque. É uma forma de defesa. Então, muitas pessoas estão com essas feridas dentro de si e agem no impulso, né? Mas é só uma forma de se defender. E às vezes a gente fica julgando essas pessoas que agem dessa forma, quando na verdade elas só têm feridas que não foram cicatrizadas. E elas precisam olhar para isso. Não é que nós temos que ficar ali igual saco de pancada. Porém, o não julgamento é melhor para o relacionamento. Você pode orientar, mas se a pessoa não for atrás, não quiser olhar para isso, também tá tudo bem. Cada um tá no seu processo, no seu tempo, né? E nós precisamos respeitar. Assim como eu tô no meu tempo, no meu processo, o outro também. Então, imagina eu querer forçar você a fazer uma coisa que você não quer. É o mesmo com uma pessoa que está sofrendo.
Às vezes ela tá lá no fundo do poço, porém ela não tá tão funda assim, a ponto dela querer pedir uma ajuda, só que nós vemos que ela precisa de uma ajuda. Mas às vezes não dói, não tá doendo o suficiente para ela buscar ajuda, erguer a mãozinha e falar: estou precisando de ajuda. Porque ainda não é a hora dela, né? Acima de tudo, nós temos um projeto de vida. E temos que respeitar os dos outros também. Por mais que a gente queira ajudar, por mais que seja por amor, tá? E como que a gente consegue, então, ter um relacionamento afetivo, íntimo, mais leve, mais tranquilo, mais saudável? Primeiramente, quando a gente entra dentro de um relacionamento afetivo íntimo, a gente se encontra, se depara com a outra pessoa, e aí a gente já quer ganhar presente, ou já acha que a pessoa é isso, já acha que a pessoa é aquilo, é o príncipe encantado, é a princesa da minha vida, né? Isso é um erro muito grande. Por quê? Eu estou criando expectativas em cima da pessoa. E quando eu entro na vida de uma pessoa e eu crio expectativas, a pessoa nem sempre é o mesmo do que a minha expectativa. E aí o que vai gerar para mim? Frustração. Mas por quê? Não, a hora que eu vi a pessoa não era o que eu achei que era, mas quem criou a expectativa? Não fui eu? Eu que criei a expectativa de que a pessoa era aquilo, quando na verdade ela sempre foi aquele tipo de pessoa. Mas eu escolhi me relacionar. Então nós precisamos relacionamentos sem sofrimento é olhar vida sem sofrimento, autorresponsabilidade. Isso nos gera mais evolução e menos sofrimento. Isso nos traz um pouco mais de leveza para como nós vamos resolver os nossos processos, né? E aí a gente não fica naquela dor, porque a gente fala: poxa, aconteceu isso, mas tem algum motivo. Qual é o motivo? O para quê, né, que isso aconteceu? E aí eu vou olhar as possibilidades que eu tenho depois daquilo, tá? Depois do que aconteceu. Porque, querendo ou não, é uma mensagem. Ela tá querendo me mostrar que eu preciso olhar para alguma coisa. Ok, então eu criei uma expectativa sobre aquela pessoa. Eu vou me frustrar, porque é uma expectativa minha, de contos de fada, de filmes e afins, né? Ou da própria questão com pai e mãe mesmo. Às vezes a mãe e o pai têm um relacionamento saudável, mas nem sempre a pessoa que eu vou encontrar na minha vida é para um relacionamento saudável comigo. Mas como eu tenho a visão do meu pai e da minha mãe, eu vou criar expectativa nesse relacionamento. E pode ser que não seja um bom relacionamento para mim. Não é que não seja para outra pessoa, mas para mim não é. Eu crio expectativa, me frustro, dói, o outro vai embora. Quando ele vai embora, ilusão, alma gêmea. É minha alma gêmea. É minha metade da laranja. Isso gera uma dor tremenda. Vamos desconstruir aí o que a sociedade nos colocou, né? A metade da minha laranja. Se é metade da sua laranja, você encontrou, agora você está completa. Mas será que é metade da sua laranja? Ela vai embora. Porque ciclos precisam se encerrar, né? E a pessoa vai embora. Você continua só a metade. Ou seja, a pessoa levou a sua metade, né? Aí você vai seguir para a vida só a metade, até você morrer. Aí aquela pessoa era a metade da sua laranja, aí você vai encontrar outra. Não vai fechar a conta, porque a metade da sua laranja era aquela pessoa, não é essa. Então você nunca mais vai ser feliz. Então, num relacionamento, nós temos que estar inteiros. Nós temos que estar completos, né? Para que então a gente consiga transbordar esse amor. Então vamos nos preencher de amor, muito amor, muito amor. Eu vou me amar, amor próprio. Quando eu estiver inteira e o outro inteiro, a gente consegue então contribuir para a evolução do outro. E aí eu consigo doar
esse amor que sobra, eu dou para ele e ele doa para mim, né? E aí o que acontece? Ninguém fica em falta, não gera dor, tá? Então, essa questão de o outro é metade da minha laranja, o outro é minha alma gêmea, isso gera muita dor, essa historinha. É uma coisinha que, né? Não tem significância, mas gera muita dor na humanidade. É onde começam os relacionamentos tóxicos, é onde uma pessoa não consegue aceitar a separação e mata, né? Porque é uma dor tremenda, então você não vai viver mais se não for comigo. E aí que tem os relacionamentos tóxicos, né? Porque eu sou inteira. Eu, Karina, nasci da minha mãe sozinha. Eu não nasci dada a mão com meu namorado. Eu nasci, meu namorado veio atrás. Não, eu nasci sozinha. Então, por que em um dado momento eu encontrei alguém e aí, por conta da vida, ciclos precisam se encerrar, né? E aí, encerrou aquele ciclo por algum motivo. E aí eu vou morrer, então. Ou então eu tenho que matar a pessoa, eu tenho que judiar, ou eu tenho que falar mal, né? Ou, não era... No tempo que foi necessário para minha vida e para a vida da outra pessoa, estivemos juntos. E por que é difícil aceitar isso? Boa noite, Daiane. Por que é difícil aceitar? Porque é um final de um ciclo. E finais de ciclos também precisam ser vividos. Aí as pessoas vão beber para esquecer os problemas, vão beber por conta da sofrência, né? Vão se distrair e não sente aquela dor que é um fim de um ciclo. E o que é um fim de um ciclo? É um luto. Então, eu encerrar relacionamentos é necessário passar por um luto. Que seja o fim de um ciclo saindo da casa da minha mãe, um fim de um ciclo de um relacionamento, um fim de um ciclo sendo demitida ou pedindo demissão, né, no emprego, fazendo aí essa transição de carreira. Tudo são ciclos. Amizades, elas vão se encerrar, mas são fim de ciclos. Se te gerar dor, se te gerar tristeza, chora ali, alivia, para você não levar isso para a vida depois, porque lá na frente vai ser pior. E aí toda essa carga, ela vai ser jogada de forma inconsciente para outros relacionamentos, para a profissão, para o financeiro, porque não está resolvido. É uma ferida aberta e que você nem sabe que está aberta, porque no tempo que era para você se permitir sentir, você foi beber, você foi tentar esquecer. Então, o relacionamento ele envolve muita coisa, né? E às vezes até os contos de fada, né? Quando a gente assiste quando é criança, também nos gera muita ilusão. E isso nos traz sofrimento, porque nós precisamos lidar com a realidade. A pessoa é aquilo, a pessoa não é isso que eu penso que é. É a realidade. Dentro de um relacionamento, deixar as coisas acontecerem, né? E aí a gente vai se permitir ver quem o outro é, quais as características do outro. E aí sim, respeitando as características do outro, é que ambos, não é só eu ou só o outro, mas ambos vão ver se essa relação vai dar certo. Se as características que o outro tem condiz com os meus valores. E se as que eu tenho também condiz com o valor do outro. Né? Senão também o outro vai querer ir embora, falar, dela não dá. E aí você acha que dá, certo? E aí você vai querer ficar segurando a pessoa. Então, quando um não quer, dois não brigam também, né? Enfim, sem expectativa. A expectativa, claro que aqui tudo eu estou falando para o relacionamento afetivo íntimo, porque é o tema da live. Porém, isso pode ser usado para a vida inteira, tá? Para depois, quem tá ouvindo, por mais que não tenha problemas de relacionamento afetivo íntimo,
pode jogar isso para outras áreas. Ah, mas eu tenho no profissional, mas eu tenho com uma mãe, eu tenho com o pai, tá? Vocês podem jogar isso para outras áreas, porque não deixa de ser um relacionamento. Um relacionamento com o patrão, um relacionamento com o meu profissional, um relacionamento com o dinheiro. Só que aqui a gente está trazendo o relacionamento afetivo íntimo, tá? Então aí quando eu entro, não crio expectativa, quando eu vou embora, eu não sofro. Porque eu falo, a pessoa era aquilo, não deu certo, tá tudo bem. Pode ser que eu, entre aspas, dê uma dorzinha, alguma coisa nesse sentido, por conta que teve um vínculo ali com a pessoa. Só que não é tão doloroso. Eu já sabia que a pessoa era daquele jeito, eu não me enganei. E ela também não me enganou. Porque tava aqui na minha cara. Por que eu vou sofrer com uma coisa que eu tava vendo? Né? Que é realidade. Então nós nos enganamos. Nós acabamos nos enganando. E aí quando a pessoa é aquilo, aí existe um outro porém. Ah, Karina, então eu vou entrar e vou ver que a pessoa é daquele jeito. Não vou criar expectativas. Mas, de repente, nós como deuses da razão, queremos mudar e moldar o outro. Então, do nosso jeito. E aí, aquela pessoa que a gente amou, se encantou, né? Que de repente era aquela moça que se cuidava, né? Aquela moça que andava toda formosa, toda maquiada, que ia pra academia, ou que cuidava do corpo, que cuidava da alimentação. Agora ela não pode usar mais decote. Agora só usa roupa larga, porque eu não quero que mostre, né, as curvas. Agora ela não pode se cuidar. Ah, eu acho tão feio você de maquiagem. Por que você tá indo fazer o cabelo? Nossa, tá passando perfume pra quem? E aí a pessoa, inconscientemente, vai se moldando aquilo. Aí depois você vai ver, tá aquele trapo no sofá. Aí o namorado já não quer mais, ou a namorada já não quer mais. Uma coisa que a própria pessoa criou, mas a outra, por não ter consciência e não falar, não, eu sou assim, ela se molda e depois, tchau. Não tem mais graça. Porque eu me apaixonei por aquele homem, com aquelas qualidades. Porque eu me apaixonei por aquela mulher, que se cuidava, que se amava. Mas não, é da sociedade, né? É um padrão. Entrou dentro do relacionamento, tem que mudar. É porque agora você já não é mais solteira, agora você namora. E aí as pessoas vão se mudando, se moldando, passa o tempo, o relacionamento acaba, e aí pode ficar um, como pode ficar os dois feridos, cada um pro seu lado, perdidos. Porque já não lembra mais quem é, não lembra mais o que gosta, o que não gosta de fazer. E aí cada um vai para um canto até tentar voltar a ser quem realmente é. Porque já tá tão misturado com aquelas coisas que o outro enfiou dentro da gente, que a gente esquece do que a gente gostava, porque a gente começa a fazer os gostos dos outros e se esquece, se perde. E aí fala pra mim, você vai se interessar por uma bagaceira? Você vai querer ficar perto de alguém que não tem amor? E se a pessoa não tem amor por ela não vai ter amor pra você? Então acho que é necessário uma reeducação do que é um relacionamento afetivo íntimo. E aí então a gente olha para as crenças lá de trás e vai falar: ah, mas isso eu aprendi da minha mãe, isso eu aprendi do meu pai. Mas eles aprenderam dos avós, que aprenderam dos bisavós, dos tataravós. Eles são culpados? Não. Eles só passaram o que podia passar. Fizeram o melhor que puderam. Clara, você acredita que a pessoa muda com o tempo?
Digamos que o tempo passe, que haja um reencontro. Sim, sim. Porém, às vezes, é meu ver, tá? Eu sempre falo a minha opinião, a minha forma de ver. As pessoas podem sim mudar, porém, elas mudam por elas. É mera ilusão a gente achar que vai mudar o outro, né? Por quê? Senão a gente fica em um relacionamento que pode ser um relacionamento tóxico, e aí a gente quer mudar o outro, mas ele não vai mudar. E quanto mais a gente tenta mudar, mais a pessoa se sente invadida. E aí a pessoa vai querer se distanciar, ela vai querer um relacionamento extraconjugal, ou ela vai mesmo querer essa distância, ou até aquela questão do se defender. E é o que vai acontecer nessa defesa, né? Da pessoa te maltratar e aí começar a sofrer dentro do relacionamento. Então a pessoa pode sim mudar, porém é um processo de cada um, é um projeto de vida de cada um, né? Não adianta a gente querer mudar. Mas dentro do relacionamento, a gente pode sim orientar. Se a gente tiver consciência, a gente pode orientar. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente quer tanto mudar ou moldar o outro que acaba sendo invasivo, ou muitas vezes uma orientação, uma falsa orientação, porque a gente orienta, mas a gente fica segurando essa orientação na expectativa de que a pessoa vai pegar. E se ela não pegar, não fizer, aí vai gerar conflito. Mas eu já falei pra você fazer isso, já falei pra você fazer aquilo, já falei... Ó, eu sou um instrumento. Eu tô te mostrando que você precisa mudar. É leve. Você quer mudar para que isso, né, possa melhorar o nosso relacionamento, mas uma forma de mudança não de quem a pessoa é, mas uma forma de mudança dentro do relacionamento em si, né? Não é dos valores, da essência dela. Então isso também precisa ser muito observado. O que eu vou pedir para o outro mudar, né? E aí começam os conflitos. Já falei para você mudar nisso, mudar naquilo outro, mas o outro tem o total livre-arbítrio. Dando exemplo, uma pessoa, ela é alcoólatra. Para mim já não dá mais dentro desse relacionamento. Mas a pessoa tem total livre-arbítrio de beber até ela morrer. Eu não vou mudar ela. Eu oriento, ó, você vai para uma terapia, você vai para o AA, né? Você quer que te auxilio, que eu procuro, te ajudo. Porém, se a pessoa fala não quero, é a escolha dela. A gente precisa respeitar. Aí nós vamos parar e falar, opa, tá, a pessoa não quer, não é o momento dela. Mas isso é bom pra mim? E é aí que precisa dar força pra gente olhar e falar, não, isso dá um basta, chega. E aí a vida, já que eu, como instrumento, passei a orientação e ela não quis, soltei. A vida vai mostrar de alguma forma. É igual aquele filho, né? Que a gente passa. Eu não tenho filho, mas eu tenho mãe. Então, eu sei como que é. Sou muito observadora, então é assim. A mãe orienta o filho, mas o filho não escuta a mãe. A mãe vai ficar batendo cabeça, né, e falando, ó, olha pra isso, olha pra isso, olha pra isso. A mãe vai ficar sofrendo, então ela orienta e solta pra vida. O filho pode pegar agora, ele pode não pegar e aprender com a vida, e aí lá ele vai tropeçar e vai sofrer. Ou quando a vida mostrar pra ele, ele vai lembrar, poxa, minha mãe falou aquilo antes. E aí, a partir desse processo que ele viu que aquele filho sofreu durante 10 anos, por não ter escutado a mãe, na próxima, pode ser que ele sofra 5 anos, no próximo ele sofra 3, né? E aí vai vir esse processo até gerar isso de forma automática. Quando doer uma coisinha, opa, corro e já vou resolver. Não precisa esperar chegar no fundo do poço, né? Pra eu ir olhar. Então, sim, as pessoas, nós estamos em constante evolução, né? Cada um no seu processo. Só que a gente não sabe o projeto de vida do outro, o processo do outro. O que nos cabe é respeitar.
mesmo que doa, mas temos que respeitar. E aí o que eu, Karina, faço, né? No sentido, eu faço todos os dias. Eu tenho que terapeutizar na minha vida para eu passar para as pessoas também com mais firmeza, com mais confiança, né? Não falar da boca para fora, mas essa integridade, né? Eu me mudo, não mudo o outro. O outro eu oriento. O poder que eu tenho é sobre mim, né? Então, eu vou mudar. Quando eu mudar, o externo vai mudar. Por quê? Eu tô vibrando, é isso que eu vou atrair. Se eu mudar a minha frequência, a minha vibração, não atraio mais isso, não atraio mais essa situação. E muitas vezes, eu não sei, né? Comigo já aconteceu muito. Tem uma pessoa. E aí, aquela pessoa vem e fala assim, eu falo, nossa, você conheceu o fulano? Nossa, muito gente boa ele, né? Aí a pessoa fala, não, eu não achei ele gente boa, não. Nossa, mas ele faz isso, faz aquilo, o outro faz aquilo. Eu falo, ué, mas eu não vi isso na pessoa. Por quê? A pessoa é a mesma. Mas por que é que eu estou atraindo esse lado da pessoa e o outro está atraindo o pior e eu estou atraindo o melhor? Então tem isso também. Por que é que eu tô atraindo isso daquela pessoa? E muitas vezes eu atraio daquela pessoa e falo, ai, não quero relacionamento. Aí eu vou atrair outra que vai acontecer a mesma coisa, coisa pior. É o momento de eu parar e refletir. Por que é que eu estou atraindo o pior dos homens ou das mulheres na minha vida? Tem alguma coisa que eu tenho que olhar pra cá, pra dentro, não é pra fora, pra eu resolver. Por que é que eu tô vibrando e tô atraindo isso pra minha vida? Então eu preciso mudar dentro. Quando eu mudo dentro, fora se modifica. No final das contas, olho só pra mim. Não como egoísmo, né? Mas pra eu mudar o externo mesmo. E não na expectativa de que eu vou mudar pro outro mudar. Não, eu vou mudar porque eu preciso me mudar. Porque eu quero melhorar, porque eu quero cada vez mais que minha vida seja leve, próspera. E aí, então, quando eu mudo o interno, muda a vibração, eu atraio. Pode ser daquela mesma pessoa e às vezes não. Outras pessoas vão precisar estar no meu campo, que são diferentes e sintonizam com a minha vibração. Essa daqui, ou ela vai mudar no sentido não de mudar, mas porque você vai atrair o outro lado dessa pessoa, você vai conhecer uma outra pessoa nessa mesma pessoa, ou não vai frequenciar mais com você, ela vai embora, é automático, porque não bate. Comigo é sempre assim, atrai sempre o mesmo perfil de relacionamento, então já é um ciclo. Então, se é um ciclo, é porque precisa mudar alguma coisa, tá cada vez chamando mais atenção. Que é para você perceber, quando a vida tem um ciclo, ela tá te mostrando alguma coisa. Por quê? Se acontece uma vez só, isso para todo mundo, né? Se acontece uma vez só, a gente não percebe. Então precisa acontecer 2, 3, às vezes na quarta a gente percebe. Na quinta a gente já se incomoda. Na sexta a gente já não quer mais, já fica com raiva. Na sétima a gente não consegue mudar e começa a doer. Ou então na hora da raiva eu já quero olhar, entendeu? E aí é o processo de cada um. Mas o ciclo vai se repetindo para ficar mais visível pra gente quando a gente ainda não tem consciência do processo, né? Então qual é a melhor forma da vida te mostrar? Acontecendo várias vezes para que uma vez você consiga enxergar o padrão. Você vai conseguindo enxergar cada vez mais o padrão. Então, se eu atraio sempre aquela situação, é porque essa situação está dentro de mim. Né? E aí, se eu percebo que está sempre na mesma situação, é porque aquilo está dentro de mim e não mudou ainda. Então, eu vou continuar atraindo aquilo. Até eu mudar. Então, aí, muita percepção, muito ganho de consciência. E, claro, não pode faltar, né?
a orientação do profissional, né? Que ele já estuda e ele vai te orientar também a você estudar o seu caso. Não é ele que vai também só resolver, porque tá dentro de você. E isso acontece com todo mundo, tá? Isso acontece com o dinheiro, isso acontece com o profissional, isso acontece dentro da família. Porque esse mesmo ciclo se repete. E aí, por isso, a avaliação vai identificar se esse ciclo está dentro da sua família, que é a constelação quantiônica que a gente faz, ou se esse ciclo ele tem relação com o que aconteceu lá atrás, que você criou durante a sua vida, né? Uma coisa é, você nasce dentro da família, já tem a informação. Outra coisa é, você vem, nasce, e aí de repente, ao longo da vida vão acontecendo algumas coisas que você acaba gerando esses bloqueios, traumas, e que pode ter também esses traumas de hoje em relação lá atrás, com questões lá de trás. Então a gente vai buscar a origem onde tudo começou. Por mais que eu tô sofrendo hoje, onde é que tá a origem? Onde é que começou? É o mesmo da constelação familiar. Por mais que eu tenha dificuldade em relacionamento, minha mãe, minha avó, mas onde começou? Às vezes a gente vai identificar lá no bisavô, no tataravô. Foi lá que começou o desequilíbrio. A gente resolve lá para que tudo se estabeleça aqui embaixo. Então, é mais ou menos esse o movimento na terapia, tá? Mas, enfim, deixa eu ver aqui o tempo. Tá, falta 20 minutinhos ainda. Então, além de nós querermos um relacionamento bom, que é o da frente, nós temos que honrar os de trás. Às vezes a gente só vai de relacionamento em relacionamento e não olha para os relacionamentos de trás. Temos que honrar os de trás. Se não fosse por eles, eu não tinha a maturidade que eu tenho pro de hoje, né? Ah, mas aquela pessoa foi... Só que antes desse relacionamento, você enxergava o que você enxerga hoje? Não tô tirando as dores, tá? Não tô também colocando vítima, os que são culpados, e culpa e vítima, não, nada disso. Tira isso. Mas o que eu me transformei com o processo. Então, o relacionamento afetivo íntimo, ele é bem delicado em alguns pontos, né? Porém, é necessário a gente sempre trazer, porque tem muitas mistificações com relação a isso. E a gente acaba se frustrando, se machucando, por conta de falta de informação lá de trás. E a gente precisa olhar, ter um novo olhar sobre o relacionamento afetivo íntimo. A gente fica batendo cabeça. Até uma hora, opa, vamos olhar de forma diferente, né? Então, o desafio dentro do relacionamento afetivo íntimo é o quanto você está preparada para continuar sendo você, estando com outra pessoa. É fácil? É só a gente perceber nos relacionamentos atrás o que a gente fez conosco. A gente começa de um jeito e acaba de outro. Ai, triste, magoado. E aí depois vai pra balada, vai beber, aí começa tudo de novo, né? Por isso que tem memes na internet, né, falando, olha a mulher casada, só bagacinho, e a mulher solteira, toda maquiada, produzida, né, que tava gorda, não se cuidava, os cabelos bagunçados, e aqui ela tá toda produzida, já emagreceu, já cuidou do corpo, cuidou da saúde. Mas pra quê? Pra depois ela entrar no relacionamento e fazer de novo o que ela fez no passado? Então esse é o desafio maior, tanto do homem quanto da mulher, claro. Porque também tem homem que se doa muito. Uma coisa muito importante dentro do relacionamento é o equilíbrio de troca.
Se você dá pra pessoa, vai ter uma hora que a pessoa vai falar, que saco, não aguento mais. Porque a gente quer dar, a gente quer fazer de tudo pra pessoa. Só que às vezes é muito. O outro também precisa nos doar, nos dar. E a gente olhar se o que o outro não está me dando é uma dificuldade ou é porque eu não tô deixando? Porque eu que quero dar, eu que quero suprir. Mas por que isso? Por que essa carência? Ou por que essa falta? E às vezes eu também só recebo e não consigo dar. Por quê? Porque eu só fico sugando o outro e não consigo dar. Então precisa ter um equilíbrio de troca para que as coisas sejam saudáveis. Isso em tudo, tá? Mas o equilíbrio de troca, porque dentro de um relacionamento o homem não é maior que a mulher. E a mulher com essa questão também de, eu sou gavião, hoje eu sou água, eu sou águia, eu sou independente, ela também não é maior que o homem. É ilusão, tem muita ilusão que confunde. Relacionamento, os dois são iguais. Se não dá certo, às vezes o não dar certo é dar certo, é 50% responsabilidade de cada um. Eu sou 50% responsável também. Ela me traiu. Porque ela foi buscar fora. 50% responsabilidade sua também dessa traição. Porque ele me deu um pé na bunda. 50% responsabilidade. Por que ele não quis mais? O que será que aconteceu nesse relacionamento? Então é autorresponsabilidade. 50% responsabilidade de cada um. É fácil a gente culpar o outro, jogar tudo nas costas do outro, né? E algumas pessoas também acabam fazendo o inverso, pegando a culpa tudo pra si, e se sentindo culpado de tudo. Então, para ambos, você que culpa o outro, você também tem responsabilidade, 50%. E você que pega tudo, não é culpa tudo sua, é 50%. Saiba que o outro também tem responsabilidade sobre o que aconteceu. E a gente precisa ter um pouco mais de consciência e mais autorresponsabilidade. Porque se não tem, para onde que a gente vai? Vitimismo. Vitimismo leva um buraco que é difícil de sair. É difícil a gente sair desse buraco. Porque aí a gente tá ferida, machucada, sempre vítima. Então tá sempre vibrando nisso. Quando vem eu não consigo enxergar, não consigo criar força para bater no peito e falar, opa, sou responsável por isso, sou responsável pela minha vida, vou criar minha própria história, vou construir. Não, você só leva como se fosse pedrada, chicotada. Você não consegue receber aquilo para sua evolução. Você sempre se coloca nesse papel, né? Ou é a vítima ou algoz. Então, autorresponsabilidade em tudo, principalmente no relacionamento afetivo íntimo. É responsabilidade de ambos. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. 10 minutinhos. Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida também de algo que eu falei? Se entenderam, se não entenderam? Se eu respondi também, Clara, o que você me perguntou. E é uma coisa muito sutil, porque a gente vai sendo levado, né? É um movimento muito sutil. Às vezes o outro vai nos induzindo. Muitas vezes também a própria relação, nenhum percebe, mas um tá fazendo isso com o outro. E ninguém percebe. A hora que vê, não sabe por que acabou. Acabou porque não foi como começou. Né? Não é aquele homem que eu me encantei, não é aquela mulher que eu... Nossa, que eu achava que era a deusa. Que realmente tinha aquele encanto. Porque tinha aquele encanto. Porque a pessoa mudou.
Então, se eu me apaixono por uma pessoa, ela vira outra, não é essa pessoa que eu me apaixonei, foi a outra. E aí muda, realmente, acaba o encanto da pessoa e o meu. Então, o maior desafio, se manter o seu eu, a sua essência dentro do relacionamento. Mas a essência, tá? Não é os vícios, não é os maus hábitos. Igual a Clara perguntou aí se tem como mudar. Uma coisa é eu gostar de azul, outro gostar de rosa e fazer eu gostar de rosa. Outra coisa é eu beber, bater no filho, bater na mulher, aí é diferente, né? Eu usar qualquer tipo, nada contra, cada um com as suas escolhas, porém, até que ponto isso é saudável pro outro, né? Gratidão. Obrigada por sempre estar aqui na live, participando. Eu sempre vejo vocês subindo aí. E é isso, então. Estamos finalizando. Aqui em Adamantina hoje é feriado, mas eu não estou de folga. Eu apareci aqui. Agradeço a todos que participaram da live, os que viram, os que vão ver. Vai ficar gravadinho lá, depois quem quiser assistir, tá? E agradeço. Gratidão a todos pela participação e por sempre estarem aqui. Qualquer dúvida também, pode mandar no direct, tá? Às vezes eu tô passando por alguma situação, algum desafio na minha vida, eu tenho vergonha de expor, né? Porque tem pessoas que não têm vergonha, mas tem pessoas que têm. Cada caso é um caso, cada pessoa. Então tem que respeitar o processo de cada um. Então, se quiserem mandar no direct também, pode mandar perguntando, e aí eu posso ver a melhor forma também de explicar, de falar para vocês, que seja por meio de caixinhas, ou fazendo um vídeo, ou trazendo mais temas dentro de outra live, tá bom? E aí eu posso até marcar lá a pessoa ali no direct mesmo, se ela não quiser ser exposta, para avisar, ser exposta, para avisar que a resposta dela está sendo respondida, tá bom? Gratidão, obrigada, Clara. Clarinha, gostei das sábias palavras, gratidão. Tô aqui para sempre trazer ganhos de consciência, né? Assim como eu sempre preciso de muita informação e sempre busquei muita informação, também foram elas que me libertaram de muitas prisões. Eu também passo isso para as pessoas, tá? Um beijo.